está dentro de nós. Nós estamos no mundo, o mundo está dentro de nós. A primeira vez que eu vi isso, fiquei confusa. Como pode o mundo estar dentro de mim? Como é possível que você, um outro ser humano, viva dentro de mim? Levei um bom tempo para entender o que de fato está dentro de mim. São milhares de qualidades e características que constituem cada ser humano e que, sobre a superfície de cada pessoa, está o projeto de toda a humanidade. O modelo holográfico do universo nos ensina que cada um é um microcosmo do macrocosmo. Cada um de nós detém o conhecimento do universo inteiro. Se você cortar o holograma do seu cartão de crédito em pedaços e focalizar um feixe de laser em um deles, verá a figura completa. Da mesma forma, se examinar um ser humano, você encontrará o holograma do universo. Esse projeto universal vive em nosso DNA. O Dr. David Simon, médico e diretor do Chopra Center for Well-Being e autor de The Window of Healing, dá a seguinte explicação para isso. Um holograma é uma imagem tridimensional derivada de um filme bidimensional. A única característica do holograma é que a figura completa tridimensional pode ser criada de qualquer parte do filme. O todo está contido em cada pedaço, por isso é chamado de holograma. Da mesma forma, cada aspecto do universo está contido em cada um de nós. As forças que abrangem a matéria por todo o cosmos se encontram em cada átomo do corpo. Cada cordão do meu DNA carrega a história completa da evolução da vida. Minha mente contém o potencial de todo o pensamento que tinha sido ou vinha a ser expressado. Compreender essa realidade é a chave para a porta da vida, a entrada para a liberdade sem limites. Viver essa realidade é a base da verdadeira sabedoria. Ao compreender que você tem tudo o que vê nos outros, seu mundo todo se altera. Nosso objetivo neste livro é mostrar que podemos encontrar e incorporar tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que odiamos nos outros. Ao recuperar nossas características perdidas, abrimos a porta do universo interior. Quando fazemos as pazes com nós mesmos, espontaneamente fazemos as pazes com o mundo. Uma vez aceito o fato de que cada um de nós personifica todas as características do universo, podemos acabar com o pretexto de que nós não somos tudo. A maioria das pessoas aprendeu que é diferente das outras. Algumas se consideram superiores e muitas se acham incapazes. Nossa vida é moldada por esses julgamentos. São eles que nos levam a dizer: eu não sou igual a você. Se você é educado como branco, precisa acreditar que é diferente dos negros. Se você cresce como negro, deve achar que é diferente dos asiáticos ou dos hispânicos. Os judeus creem-se diferentes dos católicos, enquanto os conservadores se consideram diferentes dos liberais. Cada uma de nossas culturas nos ensinou a acreditar que somos fundamentalmente diferentes dos demais. Acabamos por adotar preconceitos existentes em nossa família e entre os amigos. Você é diferente porque é gordo e eu sou magro. Sou inteligente e você é burro. Sou tímido e você é expansivo. Sou paciente e você é agressivo. Falo alto e você fala mansamente. Essas crenças mantêm a ilusão que estamos separados. Criam tantas barreiras internas quanto externas que nos impedem de assumir por inteiro nosso ser e que nos mantém apontado o dedo acusadoramente para os outros. A chave é tomar consciência de que não há nada que possamos ver ou perceber que também não faça parte de nós. Se não possuímos determinadas características, não poderíamos conhecer num outro. Se você for levado pela coragem do outro, isso não passa de reflexo da coragem que existe em você. Quando considera alguém egoísta, pode ter certeza de que você é capaz de demonstrar o mesmo grau de egoísmo.
embora essas características não sejam expressadas o tempo todo. Cada um de nós tem a capacidade de atuar de acordo com qualquer uma delas. Fazendo parte do mundo holográfico, somos tudo o que vemos, tudo o que julgamos, tudo o que admiramos. Não importa a cor da pele, peso ou a escolha religiosa, compartilhamos as mesmas qualidades universais. Todas as pessoas são iguais em sua essência. O renomado médico Dr. Vincent Led diz: em cada gota está o oceano, e em cada célula está a inteligência de todo o corpo. Quando conseguimos alcançar a grandeza desse fato, começamos a perceber a imensidade de quem somos. Homens e mulheres foram criadas da mesma forma. Assim, partilham todas as qualidades humanas. Todos nós temos poder, força, criatividade e compaixão, como também ganância, luxúria, raiva e fraqueza. Não há característica, qualidade ou aspecto que não possuamos. Estamos plenos de luz divina, amor e talento, e igualmente cheios de egoísmo, reserva e hostilidade. Estamos destinados a conter o mundo inteiro dentro de nós. Parte da tarefa de ser totalmente humano é encontrar o amor e a piedade para cada aspecto de nós mesmos. Da mesma forma que a mente humana, tal é a mente cósmica. A maioria das pessoas vive com uma visão estreita de que é ser humano. Quando deixamos que nossa condição humana incorpore nossa universalidade, podemos nos tornar facilmente aquilo que queremos ser. Em Love and Weekend, John Wilwood emprega a analogia do castelo para ilustrar o mundo dentro de nós. Imagine um castelo magnífico, com corredores intermináveis e milhares de aposentos. Cada camada do castelo é perfeito e tem um dom especial. Cada aposento representa um diferente aspecto de você mesmo, e é uma parte completa do castelo inteiro e perfeito. Como uma criança, você explora cada centímetro do seu castelo, sem vergonha ou espírito crítico. Sem medo, procura as preciosidades e os segredos de cada cômodo. Amorosamente, você assumiu cada aposento, fosse ele um banheiro ou um quarto ou uma adega. Cada um e todos os cômodos estão unidos. Seu castelo está cheio de luz, amor e maravilhas. Então, um dia, alguém chegou lá e lhe disse que um dos aposentos era imperfeito, que com certeza não pertencia ao castelo. Sugeriu-lhe que, se quisesse ter um castelo perfeito, você deveria fechar aquele quarto e trancar a porta. Como desejava ser amado e aceito, você rapidamente fechou o quarto. À medida que o tempo foi passando, mais e mais gente foi até o seu castelo. Todos deram sua opinião sobre os aposentos, de quais gostavam e os que lhes desagradavam. E aos poucos você foi fechando uma porta depois da outra. Seus aposentos maravilhosos foram sendo trancados, ficaram fora do alcance da luz. Mergulhados na escuridão, um ciclo havia começado. Desse momento em diante, você passou a fechar cada vez mais portas, pelas mais diversas razões. Fechou porta porque tinha medo, ou porque achou que os quartos eram muito arrojados. Trancou a porta de outros por julgá-los muito conservadores. Outras portas foram fechadas porque alguns castelos que você visitou não tinham cômodos como aqueles. E outras ainda porque seu líder religioso lhe disse que você deveria manter distância de certos quartos. Você fechou toda a porta que não se encaixava nos padrões da sociedade ou em seu próprio ideal. Acabou-se o tempo em que seu castelo parecia não ter fim e seu futuro se apresentava brilhante e cheio de emoções. Você já não cuidava mais de cada cômodo com o mesmo amor e admiração. Aposentos dos quais você se orgulhava, agora queria que desaparecessem. Você tentou imaginar
formas de se livrar deles, mas eles faziam parte da estrutura do castelo. Chegou um momento em que você, tendo fechado as portas de todo e qualquer cômodo de que não gostava, acabou por se esquecer completamente deles. No princípio, você não percebeu o que estava acontecendo. Tinha se tornado um hábito. Com tanta gente dando palpite, tão diferentes sobre qual aparência que um magnífico castelo deveria ter, tornou-se mais fácil dar atenção aos outros do que à voz interior, a única que amava seu castelo inteiro. Na verdade, o fato de fechar as portas começou a lhe dar segurança. Logo você se viu morando em poucos apertados cômodos. Aprender a fechar as portas para a vida e sentia-se à vontade fazendo isso. Muitos trancaram tantos aposentos que se esqueceram de que algum dia foram um castelo. Passaram a acreditar que era apenas uma pequena casa de 2 quartos necessitando de consertos. Agora, imagine o seu castelo como o lugar onde você abriga tudo o que você é, a parte boa e a má, que todas as características que existem no planeta também estão em você. Um de seus cômodos é o amor, o outro é a coragem, o outro é a elegância e o outro é a graça. Há um número infinito de aposentos: a criatividade, a feminilidade, a honestidade, a integridade, a saúde, a sensibilidade, o poder, a timidez, o ódio, a ganância, a frigidez, a preguiça, a arrogância, a doença e a maldade são aposentos do seu castelo. Cada um deles é uma parte essencial da estrutura, e cada aposento tem seu oposto em algum lugar do seu castelo. Felizmente, nunca ficamos satisfeitos, sendo menos do que somos capazes de ser. Nosso descontentamento com nós mesmos nos motiva a ir em busca de outros cômodos perdidos do castelo. Só conseguimos achar a chave da nossa individualidade se abrirmos todos os aposentos do castelo. O castelo é uma metáfora para ajudá-lo a perceber a enormidade do seu ser. Cada um possui esse lugar sagrado dentro de si mesmo. É de fácil acesso. Se estivermos prontos e ansiosos por ver a nossa totalidade, a maioria das pessoas tem medo do que poderá encontrar por trás das portas destes quartos. Assim, em vez de abrir numa aventura para encontrar nosso eu escondido, cheio de emoções e maravilhas, conservamos-nos fingindo que os quartos não existem. O ciclo continua. Mas se você quer de fato mudar o rumo da sua vida, terá que entrar em seu castelo e abrir vagarosamente todas as portas, uma a uma. Precisará explorar seu universo interior e recuperar tudo o que havia rejeitado. Só na presença do seu eu integral você poderá apreciar sua magnificência e gozar da totalidade e a singularidade da sua vida. Quando comecei a buscar o mundo que havia dentro de mim, pensei que fosse uma tarefa impossível. Eu achava que o mundo era uma confusão, mas que eu não era. Pensei, não sou uma assassina, não sou uma namoradora de rua. Na verdade, eu não queria descobrir que tinha todas as qualidades do mundo, já que, a meu ver, eu não era como as pessoas que eu criticava ou julgava mal. Porém, minha meta passara a ser verificar como o mundo poderia existir dentro de mim. Todas as vezes que eu via as coisas ou indivíduos que me desagradavam, dizia a mim mesma: sou assim, eles vivem dentro de mim. Durante o primeiro mês fiquei desapontada, porque na verdade não encontrava nenhuma das coisas ruins dentro de mim. Até que um dia, quando eu estava lendo dentro de um trem, tudo mudou. Uma mulher no meu vagão berrava com o filho. Eu estava ocupada dizendo a mim mesma que jamais trataria um filho meu assim, e como era terrível uma mulher repreender daquela forma o filho em público. Quando uma vozinha dentro da minha cabeça sussurrou: se seu filho tivesse espirrado leite achocolatado por toda a sua roupa de seda branca, você teria uma crise de nervos.
De repente, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. É claro que eu seria capaz de ficar furiosa como uma criança. Não queria admitir isso para mim mesma. Por esse motivo, quando vi uma pessoa prestes a ter um ataque de raiva, eu a censurava em vez de me solidarizar com ela. Isso tirou o foco de mim mesma. Percebi que era a qualidade demonstrada por cada pessoa que estava dentro de mim, não a pessoa em si. Não sou a mulher furiosa do trem, mas certamente tenho a impaciência e a intolerância que ela revelou naquele momento. O que descobri foi meu potencial para agir da mesma forma com as pessoas a quem eu mais asperadamente censurava. Ficou evidente que eu precisava ficar atenta às características dos outros, que mais me aborreciam. Comecei a reconhecê-las como aposentos que eu fechara. Eu tinha sim de saber que eu também poderia gritar com meu filho se eu tivesse tido um mau dia. Olhei para um morador de rua e perguntei a mim mesma: se eu não tivesse família, nem educação e perdesse meu emprego, será que eu me tornaria uma moradora de rua? A resposta era sim. Se eu alterasse as circunstâncias da minha vida, era fácil perceber que eu poderia ser qualquer outra pessoa e fazer qualquer outra coisa. Tentei ser todos os tipos de pessoas: alegre, triste, brava, gananciosa e ciumenta. Gente gorda foi um alvo especial para mim. Meu pai sempre fora pesado e ele estava incluído no meu preconceito. Subitamente, ele me pareceu diferente. Eu nascera com ossos delicados e um metabolismo rápido. Percebi que se meu metabolismo mudasse e eu continuasse a comer o tipo de alimento a que estava acostumada, eu também ficaria gorda. Mas ainda havia áreas em que eu tinha dificuldade. Não conseguia me imaginar sendo uma assassina ou um estrupador. Como poderia matar alguém a sangue frio? Era fácil me imaginar matando alguém que houvesse tentado ferir a mim ou a minha família. Mas e quanto àqueles crimes brutais e sem sentido? Percebi que não tinha vontade de matar naquele momento. Porém, se tivesse ficado encerrado num cubículo por 14 anos e tivesse sido espancada diariamente, será que eu não teria a capacidade de matar a sangue frio? A resposta era sim. Isso não fez do assassino um ato aceitável, mas me permitiu que eu admita a possibilidade de ser qualquer pessoa. Daquele dia em diante, quando eu tivesse dificuldade para ser qualquer pessoa, eu poderia me desdobrar. Por exemplo, não conseguira ainda me imaginar como uma pedófila. Assim, me perguntava que espécie de pessoa faria sexo com uma criança. Uma pessoa degenerada, terrível, perversa? Eu perguntei a mim mesma: eu conseguiria ser uma pessoa degenerada, terrível, perversa? Eu procurava imaginar as piores circunstâncias que podiam ter me acontecido quando era criança. Incluí que, se eu tivesse sofrido maus tratos e sido vítima de estupro quando ainda era menina e houvesse vivido sem amor, teria crescido de uma maneira diferente. Tendo passado por aquelas circunstâncias, não havia como predizer o que eu seria ou não capaz de fazer. Não julgue um homem antes de calçar os sapatos dele. Mesmo assim, para mim, era difícil assumir algumas dessas características. Eu precisava encarar a possibilidade de que um demônio morava dentro de mim. Às vezes, a questão não é se você tem um traço de caráter específico no momento, mas se pode chegar a apresentar essa característica sob diferentes circunstâncias. Tentei me colocar no lugar de todo tipo de pessoa com quem não simpatizava ou que me causara repulsa. Algumas eram mais difíceis de acertar. Com outras eu levava mais tempo, mas foram muito poucas as que não consegui assumir dentro de mim. Com o passar do tempo, minha voz interior, que passava a vida julgando tudo e todos, silenciou. O silêncio da mente era algo com que eu sonhara durante toda a minha vida, e naquele instante eu sentia essa possibilidade surgir.
Percebi que eu só julgava as pessoas quando elas demonstravam um tipo de qualidade que eu não podia aceitar em mim mesma. Se alguém se mostrava muito exibido, passei a não censurá-lo, mas porque já sabia que eu gostava de me sobressair em público. Daí em diante, eu me permitiria ficar irritada e apontar acusadoramente para outra pessoa somente quando me convencesse por completo de que determinado comportamento era inaceitável para mim. Mantenha a mão estendida diante de você e aponte para alguém. Perceba que tem um dedo apontado para outra pessoa e 3 apontados para trás, na sua direção. Isso serve para nos lembrar de que, quando estamos culpando alguém, estamos apenas negando um aspecto de nós mesmos. O processo de esconder e negar parte de mim mesma começou a ficar quase cômico à medida que percebi toda a energia que eu estava usando para não ser um certo tipo de pessoa. Se você não se enxerga como um microcosmo de todo o universo, continuará a viver como um indivíduo isolado. Você olha para fora em vez de procurar seu interior, as respostas e a direção a seguir. Se faz julgamentos sobre o que é bom e o que é mal, mantenha a ilusão de que você e eu não estamos realmente ligados e permanecerá escondido atrás de uma máscara para se sentir seguro. Mas, se abranger a totalidade do universo dentro de si mesmo, você vai incorporar a totalidade da raça humana. Recentemente fui ao Colorado para dirigir um seminário para um casal, Mike e Marian, a sua empresa de marketing. Quando cheguei à casa deles, saímos, levando os filhos deles para um almoço rápido em que discutíamos o trabalho de liberação emocional. Durante a refeição, tivemos uma conversa sobre um mundo maravilhoso, onde todos conheciam que cada um de nós tem um projeto de todo o universo dentro de si. Mark e Marian já estavam familiarizados com a teoria holográfica e se sentiam entusiasmados. No entanto, quando voltamos para o carro depois do almoço, Mike virou-se para mim e disse: "Mas há algumas coisas que eu sei que eu não sou. Não me surpreendi. Isso acontece com frequência, logo depois que uma pessoa concorda com a ideia de que é tudo. Aconteceu comigo também. Assim perguntei a Mike: o que você não é?" Mike respondeu: "Não sou um idiota." Olhei para o espelho retrovisor, por onde Mike olhava diretamente para mim e lhe disse: "Se você é tudo, também é um idiota." Fez-se um silêncio mortal no carro. A mulher de Mike e as crianças olhavam para mim atônicas. Eu tinha dito a Mike que ele era um idiota. Então ele começou a me falar sobre todos os idiotas que conhecia. Explicando que não era parecido com nenhum deles, a carga emocional que acompanhava suas palavras era tão grande, enquanto ele descrevia as pessoas, que percebi que essa era uma questão muito problemática para ele. Continuamos o percurso, enquanto Mike esgotava seu repertório sobre idiotas. Por fim, perguntei a ele: "Você alguma vez já fez alguma coisa que um idiota faria?" Ele pensou na minha pergunta e rapidamente disse que sim, mas acrescentou que não seria possível comparar o que ele havia feito com os que os idiotas que ele conhecia costumavam fazer. Esses outros eram realmente grandes idiotas. Eu lhe disse que a psique não consegue distinguir entre pequenos e grandes idiotas. Um idiota é um idiota. Como a palavra idiota tinha tanto peso para ele, perguntei a Mike se ele achava que isso poderia ser um sinal para lhe mostrar alguma coisa. Não preciso dizer que foi um longo passeio. Pedi a Mike que pelo menos considerasse a minha opinião de que ser idiota era um aspecto dele que ele havia rejeitado em determinado momento e que agora tinha uma oportunidade de recuperar. Como ele podia ser tudo menos um idiota? E de qualquer forma, o que havia de errado em ser um idiota? Perguntei à mulher de Mike e aos filhos se algum deles se importavam se eu os chamasse de idiota. Ninguém mais revelou ter problema com a palavra. Perguntei se eles haviam tido experiências desagradáveis com idiotas. Ninguém
manteve. Ao chegar em casa, nós nos agasalhamos para sair do carro. Estava 18 graus abaixo de zero. Eu nunca tivera num lugar de clima tão frio. Assim, eu fiquei lá, aturdida, tremendo, esperando que a porta da frente fosse aberta. Mike levou alguns segundos remexendo nos bolsos e então começou a procurar as palpadeiras pelo interior do carro. Finalmente ele olhou para nós e disse: "Quando saímos, acho que fechei a porta, deixando as chaves dentro de casa." Depois de um momento de silêncio, perguntei: "Que tipo de gente se trancaria fora de casa a temperatura de 18 graus abaixo de zero?" Todos responderam ao mesmo tempo: "Um idiota." Mike riu e Merle acabou encontrando sua chave. Assim, pudemos entrar na casa. Mais uma vez o universo ajudou-me no meu trabalho. Depois de ter conseguido me esquentar, sentei-me com Mike para tentarmos identificar o momento em que ele havia decidido não ser um idiota. Ele se lembrava de ter feito alguma coisa boba quando era criança e de outros terem rido dele. Naquele momento, jurou a si mesmo que isso nunca mais aconteceria. Ele fechou um cômodo de seu castelo, porque achou que era ruim. Como Grandeur Bernard disse com tanta propriedade: "Nós escolhemos esquecer quem somos e depois esquecemos que esquecemos." Há alguns aspectos nossos que escondemos de nós mesmos, como é o caso de Mike, que recusava seu lado idiota, tem um poder de influência particular na nossa realidade presente. Tem vida própria e estão sempre tentando chamar nossa atenção para serem aceitos e integrados ao nosso eu. Inconscientemente, Mike procurou se rodear de idiotas para desta forma poder viver essa parte de si mesmo que renegara. Mike não conseguia ser tolerante com seus próprios erros, por isso via as pessoas que erravam como idiotas. Odiando esse seu aspecto, ele odiava todos os que tivessem essa falha. Isso influenciava a maneira como ele tratava os colegas no trabalho. Os empregados o consideravam uma pessoa difícil e às vezes irracional. Sugeria a Mike que esse aspecto que ele rejeitava em si mesmo, chamado por ele de idiota, tinha seus benefícios. Pedi-lhe para fechar os olhos e me dizer a primeira palavra que lhe viesse à mente quando eu lhe perguntasse qual era o benefício correspondente à idiotice. Ele respondeu: determinação. Como Mike não queria ser considerado um idiota, ele havia se esforçado muito na escola e se tornara um bom estudante. Fora para a faculdade e chegara ao mestrado, tornando-se finalmente um montador. Ele trabalhara muito para atingir o topo de sua carreira e se mantinha a par das notícias locais e mundiais, como se esquecesse de toda pessoa educada. Mike estava muito chocado com o que dissera. Perguntou-lhe se, já que o aspecto idiota tinha dado a ele toda a determinação para chegar onde chegara na vida, ele não gostaria de perdoar e assumir essa faceta de si mesmo? Hesitando um pouco, ele disse que sim, embora precisasse de um pouco de tempo para digerir nossa conversa. No dia seguinte, Mike parecia mais jovem e mais animado. Não tinha certeza ainda de que assumir e amar esse aspecto que ele chamara de idiota seria a melhor coisa a fazer, já que levara quase 40 anos negando isso. Mas depois de uma longa conversa, ele percebeu que, por não ter assumido essa parte de si, atraíra para sua vida muitas pessoas que realmente agiam como idiotas. Expliquei-lhe que é isso uma lei espiritual, que o universo sempre nos guia de volta para incorporar a totalidade de nós mesmos. Atraímos todos aqueles e tudo aquilo que precisamos para espelhar os aspectos que nos pertencem e dos quais nos esquecemos. Cada aspecto de nós precisa de compreensão e piedade. Se não estivermos dispostos a nos conceder esse sentimento,
como podemos esperar que o mundo se comporte de maneira diferente? Assim como nós somos, também é o universo. O amor que cada um dedica a si próprio precisa mergulhar em cada nível do nosso ser e nutri-lo. Há aqueles que amam o seu eu interior, mas são incapazes de se olhar no espelho por mais de 1 minuto para verificar a própria aparência. Outros gastam tempo e dinheiro em seu exterior e acabam odiando o que fica por dentro. Chegou a hora de trazer todo o seu ser para a luz. Só assim você poderá escolher conscientemente a mudança de cada área de sua vida interior e exterior. Cada parte do seu ser tem alguma coisa para lhe dar. Ao se amar e se assumir integralmente, você será capaz de amar e assumir verdadeiramente a todos nós. Exercícios. Antes de mais nada, remova do ambiente tudo aquilo que possa distraí-lo. Você vai precisar do seu diário, lápis e caneta. Se quiser, põe uma música suave para ajudar a relaxar. Agora, feche os olhos e respire uma vez, lenta e profundamente. Use a respiração para acalmar a mente e entregar-se ao exercício. Respire mais 5 vezes, vagarosa e profundamente, ao encontro do seu eu sagrado. Imagine novamente um elevador dentro de você. Entre nele e desça 7 andares. Quando você sair do elevador, verá um belíssimo jardim. Ande por ele e observe as flores, as árvores à sua volta. Olhe para as folhas verdes e rigosas. Sinta a fragrância das flores. O dia está lindo e os pássaros estão cantando. Observe a cor do céu. Lembre-se de como você se sente seguro e à vontade em seu jardim. Espere um pouco, respire de novo profundamente, inalando a beleza do seu jardim sagrado. Procure um lugar calmo para se sentar e improvise um assento confortável para fazer a meditação. O lugar onde você se sentir melhor. Certifique-se de que as roupas que você está usando são de um tecido cujo toque se assemelha à carícia de seu corpo e o que o faz sentir-se desejável e magnífico. Sente-se então e feche os olhos. Num instante, um aspecto seu vai aflorar a consciência. Esse aspecto será você em sua melhor forma. Será você em sua totalidade, cheio de amor e piedade, com força e poder. Esse aspecto é o seu eu sagrado. Convide esse ser magnífico a penetrar completamente na sua consciência. Visualize a si mesmo, concentrado e completo, revelando o seu mais alto potencial, sentindo a paz e o silêncio. Agora, peça a seu eu sagrado que se sente próximo a você. Pegue a mão dele e olhe dentro dos olhos. Pergunte-lhe se ele estará lá para guiá-lo e protegê-lo durante a semana. Pergunte-lhe então o que você precisa fazer para abrir seu coração e deixar sair qualquer resíduo emocional antigo e nocivo que você esteja carregando. Agora, abrace esse seu aspecto sagrado. Agradeça por ter vindo vê-lo e prometa-lhe que voltará com frequência a visitá-lo ao seu jardim. Abra os olhos, registre no diário a sua experiência. O que viu? Qual era a aparência do jardim? Como você estava e como se sentiu? Como se parecia seu eu sagrado? O que ele tinha a dizer? Vá devagar. Quanto mais você escrever, mais sabedoria se expressará por seu intermédio. Pegue uma folha de papel e desenhe a figura do seu eu sagrado. Não se preocupe com a aparência do desenho. Você não está participando de nenhum concurso. Fique pelo menos 5 minutos desenhando.
o encontro com a sua sombra. Feche os olhos e respire 5 vezes, devagar e profundamente. Quando estiver na 5ª respiração, retenha o fôlego, tanto tempo quanto for confortável para você. E então, solte o ar bem devagar. Use a respiração para acalmar a mente e mergulhe fundo na sua consciência. Imagine-se no elevador e desça 7 andares. Quando a porta abrir, você estará num lugar muito escuro, lúgubre. Imagine as piores circunstâncias possíveis. Observe os cheiros, a poluição, o lixo por toda parte. Você pode estar numa caverna cheia de ratos, cobras, baratas e aranhas. Invoque um lugar a que você jamais desejou ir. Quando tiver criado esse lugar, continue a respirar, lenta e profundamente. E então, examine num canto a forma mais desprezível do seu ser. Deixe que uma imagem sua, nas piores condições, apareça na sua mente. Tente sentir e perceber tudo a seu respeito, com o que você parece, qual é o seu cheiro, como se sente. Agora, deixe vir à sua mente uma palavra que descreva a pessoa que você está vendo. Depois de passar com essa pessoa um período de tempo suficiente para poder conhecê-la, abra os olhos. Escreva a palavra que surgiu na sua mente e tudo que você sentiu durante a visualização. Fique escrevendo por pelo menos 10 minutos. Deixe sua consciência expressar todo e qualquer pensamento ou sentimento que tenha surgido em relação à sua experiência. O eu sagrado abraça o eu sombra. Feche os olhos e volte ao seu jardim sagrado. Crie um ambiente seguro, consagrado, para fazer esses exercícios. Use de novo a respiração para acalmar a mente e mergulhar profundamente na sua consciência. Tome seu elevador interior para descer os 7 andares e chegar no jardim. Caminhe por ele, admirando sua beleza. Quando sentir a confortadora presença que o cerca, procure um lugar para fazer sua meditação. Assim que estiver confortavelmente instalado e se sentir seguro, projete a imagem do seu eu sagrado. Imagine que está se aquecendo em toda a sua luz. Quando a imagem estiver pronta, invoque o aspecto escuro e sombrio do seu eu. Peça a seu lado sagrado para abraçar a sombra do seu eu. Deixe que a parte amorosa e bela segure em seus braços a outra parte assustadora, escura e desagradável. Diga a esse aspecto sombrio de você mesmo que ele está em segurança e que você vai passar um tempo trabalhando para compreendê-lo e aprender a amá-lo. Leve tanto tempo quanto necessitar e não fique desapontado se a sua sombra não deixar que você a abrace. Prossiga e tente todos os dias até que ela o permita. Frequentemente, nossa resistência surge na visualização. Assim, antes de 10 minutos ou mais, despeça-se de seus 2 aspectos e volte ao seu quarto. Pegue a folha de papel e alguns lápis e desenhe sua experiência. Permaneça fazendo isso por cerca de 5 minutos. Quando acabar, escreva em seu diário sobre a meditação e a experiência com os desenhos durante pelo menos 10 minutos.